Então, nós estamos aqui no Lar Santa Terezinha hoje, recebendo a equipe da paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Muito feliz por receber vocês aqui nesse mês vocacional, onde que a gente reza a nossa vocação, reza a vocação sacerdotal e também a vocação de família, né? Porque é na família que nasce todas as vocações. Papa João Paulo II já dizia que a família é o berço das vocações. Então, aqui é a casa mãe das Irmãs Milicianas de Cristo, e nós aqui moramos diversificado. Nós temos irmãs mais jovens e temos as irmãs mais experiências, irmãs que já trabalharam muito aqui em Baixo Guandu, em outros lugares também, e hoje aqui em casa elas exercem também a missão delas, uma missão hoje mais de nos acompanhar, nós que estamos assim na missão do dia a dia, elas nos acompanham através de orações, porque a missão se dá assim, né, gente? É com as mãos de uns, com os pés de outros, com o joelho de outros. Então, as irmãs aqui, irmã Lúcia, irmã Maria do Carmo, irmã Aninha, elas assim hoje exercem uma missão mais assim de oração, de rezar por nós e por toda a humanidade. E temos a irmã Ana Maria, que está aqui conosco também nesse momento. Ela exerce um papel também fundamental aqui na casa, ela é cuidadora, ela é responsável pela saúde das irmãs, e, e nós temos assim vários trabalhos, né? Eu moro aqui, a irmã Nelly, que não está aqui nesse momento, a irmã Lenice, e a gente trabalha fora daqui, exerce nossa missão, que a gente nasceu aqui em Baixo Guandu, mas hoje a gente tem casas em vários lugares, a gente trabalha no sul do Espírito Santo, trabalha em Vitória, trabalha na Serra, temos também as irmãs em Quitaiús, temos lá no Ceará, temos irmã também no assentamento em Goiânia, e aí a gente acompanha todo esse trabalho, né? É um acompanhamento presencial e também online. A gente faz esse trabalho. E atendemos várias crianças nos abrigos e também na residência inclusiva com pessoas com deficiência. E o nosso carisma é a criança abandonada. Mas a missão, ela é uma missão que nós somos chamadas a ser a voz e o amparo das crianças em vulnerabilidade e abandono. E também trabalhamos nas paróquias, né? Temos também a espiritualidade do coração compassivo de Jesus e a ternura de Maria. Então, a gente está, assim, nascemos aqui por um padre muito especial, que foi o padre Alonso Benício Leite, que trabalhou aqui na nossa paróquia 47 anos e fundou várias entidades aqui em Baixo Guandu, entre elas nós, as Irmãs Milicianas de Cristo, com esse carisma específico de olhar os pobres, olhar as feridas abertas da sociedade. Então, a gente é muito feliz por sermos escolhidas e chamadas por Deus nesse instituto que tem também, né, a casa de formação, que hoje nós estamos, esse mês a gente recebe 2 jovens para começar o aspirantado, e é uma etapa, né, de formação inicial. Então a gente está muito feliz por sermos chamadas e escolhidas por Deus nessa missão. Olha, o conhecimento com ele foi assim, realmente, que naquele tempo a gente ficava pensando que a gente estava fazendo aquilo para um bem melhor, né? Bem melhor. Mas era sempre assim que a gente
falava, fazia alguma situação de servir de boa, oh meu Deus, como é que é? Boa sorte, boa sorte. Me lembrava, e nisso, assim, nesse lembrar que acontecia, eu ficava sempre lembrando quando eu fui passando na ponte, um pouco depois da ponte, e naquela beleza, aquele espírito bom que a gente estava chegando aonde a gente estava querendo. Aí então a gente ficou assim feliz e conversamos com ele, e ele fez a maior assim, fala de boa vontade, né, que a gente estava fazendo um andar de pressa. Mas a gente, como estava de vai, né, então não tinha necessidade de correr. E nesse tempo, já bem mais adiantado tempo, nós estávamos com um certo problema aqui na na casa, nos movimentos, nas coisas, etcétera. Então eu fui conversar com ele e falar que a gente estava sentindo, assim, um problema difícil de ser resolvido e que, de repente, a gente pode até desistir de ficar, de estar junto com a gente, porque era uma situação muito séria. Aí ele falou: "Não, não pode fazer isso não. Olha, não, você vai, não, vamos para frente, vamos para frente". Aí pronto, não tive problema mais, o negócio é ir para frente, vamos para frente. E sempre na fé. E sempre com fé. E sempre com fé, sempre, sempre, sempre. E a gente realmente fazia isso com muita vontade, com muita esperança que tudo ia dar certo. Graças a Deus. Valeu a pena eu ter conhecido o Padre Alonso. É uma pessoa muito simples, muito humilde e de uma bondade infinita. Gostava muito de criança demais, né? Então a nossa casa era cheia de crianças. Então tinha as meninas que a gente cuidava. Então era uma alegria, né? Então a missa, depois da missa ele ficava na casa dele, na escada, e reunia os meninos, né? Tinha os meninos também, e as meninas. Então, depois da missa das 9 horas, tinha a missa das crianças. E os meninos, tinha que levar os meninos depois da missa para ele conversar. Aí ele ficava lá conversando com as crianças, né? Falando o procedimento na igreja e tudo, né? Então era uma aprendizagem, né? Então era muito bom. E depois também na doença dele, ficou muito doente e tudo. Aí o final do tempo, né? Então a doença foi mais ainda, né? E nisso eu fui ficar na casa dele, cuidar das coisas dele e fazer comida, né? Que a comida era separada. Então eu tinha que fazer a comida para ele. Então foi assim uma convivência muito boa, que a casa dele era cheia de criação, né? E passarinho, que ele gostava demais. Aí aquele cheiro, você imagina a casa cheia de animais, né? Cachorro e tudo, né? Então eu fazia limpeza também, junto com a outra postulante, né? Então postulante é menina que é moça para
ser irmã. Aí tudo ia, e foi ficando e piorando cada vez mais. Aí foi passar, nós dormimos na casa dele, para ajudar a olhar à noite, né? Às 3 horas da madrugada ele começava a pedir comida, né? E nisso o Fabriciano, que era sobrinho dele, estava também na casa, né? E tinha também 2 rapazes, que é um motorista, e outro rapaz que ficava lá também. Dormia com ele também, na casa dele, né? Para cuidar dele à noite. E a gente era durante o dia, né? Aí, aí nisso ele foi piorando cada vez mais, mas era assim, uma bondade dele, né? Conversar com a gente e atender também as pessoas, né? Então, teve uma vez que aconteceu o moço tinha saído da cadeia, né? Aí chegou na casa dele e chamou. E nisso eu estava no quarto dele e chamou, então eu falei que estava dormindo, né? Aí nisso eu fui atender e falei que ele estava dormindo, né? Aí ele falou assim, não, pode mandar ele entrar. Aí ele entrou, aí falou assim, irmã, pode ir lá para dentro, que eu quero conversar, deixa ele conversar comigo. Aí ele ficou lá, o moço tinha saído da cadeia. Aí ele falou assim, eu saí da cadeia hoje. Aí falou com ele. Aí ele falou assim, aí agora eu estou falando com o senhor que eu saí da cadeia. Eu assim, não. Aí ficou lá conversando com o rapaz, né? E nisso, depois o rapaz saiu. Aí ele falou assim, irmã, pode vir fechar a porta. Aí eu fui fechar a porta, né? Então, eram uns casos assim de fazer medo, né? Mas ele não tinha medo de atender as pessoas, não. Podia ser quem fosse que ele atendia. E não precisava da gente falar que a pessoa estava dormindo, não, que ele falava, né? Gritava de lá, né? Que era para deixar entrar. Então foi um momento assim, muito de uma convivência boa na casa dele, né? Aquela convivência, e foi uma alegria para mim também, né? Eu sendo irmã e cuidar do moço Alonso, né? Então, para mim, foi uma grande alegria, né? A perca dele também foi uma tristeza para todos nós, né? Foi uma tristeza que muito choro, aquele movimento, né? Mas foi, né? Foi ficar diante de Deus lá, tá lá, né? Então, a convivência foi isso aí. Eu conheci, assim, o Padre Alonso já foi pouco tempo, né, porque eu conheci ele quando eu cheguei foi em 87, então quando foi em 91 ele faleceu, então eu conheci pouco, mas o pouco que eu conheci, ele despertou muito, assim, cada vez mais, porque ele que fez os meus primeiros votos, né, ele que recebeu os meus primeiros votos, celebrou a missa, mas assim, era uma pessoa muito simples, muito tranquilo, muito calma, né? E às vezes é isso que a gente para assim para pensar, naquele tempo, né? Há quase 40 anos que ele passou aqui com a gente vê a diferença. Assim, para hoje, talvez o que ele pensava naquela época para o tempo agora, ele já era bem adiantado, ele já pensava, já via lá na frente, né? Então ele, quando falava de jovem, ele brilhava os olhos dele, ele gostava muito de ler, gostava muito de ter essa leitura, ele passava tempo, se ele chegasse numa livraria, ele passava tempo olhando os livros, porque ele gostava muito, porque ele pensava na juventude. Então ele olhava o jovem, ele olhava o idoso, né? Então ele pensava no outro, no ser humano.
E não tinha medo, ele não tinha medo. Se ele tivesse que defender briga, ele defendia a briga. Então, podia estar aquele grupo, que naquela época tinha um grupinho que às vezes estava brigando, né, por causa de droga, essas coisas todas, bebida, e ele chegava, entrava no meio, ia tirando, não, vamos parar, chega, né, e já ia acalmando. Só a presença dele, ele era poucas palavras. Ele era uma pessoa de poucas palavras, né, mas uma pessoa que quando eu cheguei, que a primeira vez, quando eu cheguei aqui em Baixo Guandu, que eu vi eles olhando, né, com dificuldade para ler, eu já me senti assim, sei lá, uma pessoa estranha, porque falei, não, ele tem muito amor, é diferente. É diferente de que ele podia até falar com o bispo, eu não posso mais celebrar, mas não. Ele queria celebrar até na última, né? Os batizados, né? Ele queria que todo mundo fosse filho de Deus, né? Isso era o sonho dele. Então, eu acho que, para nós, até hoje, é um legado que nós temos que seguir, né? E tentar ver o que ele quer hoje, ainda hoje, de nós, irmãs milicianas de Cristo, né? Porque como que a gente vai descobrir a nossa vocação cada vez mais? A gente tem que descobrir qual é a minha vocação, né? E pedir a Deus também que desperte. Era isso que ele pedia, que Deus despertasse no coração. Então, o nosso coração cada vez tem que estar mais assim disponível. Se a gente estiver disponível, nada está difícil para nós, né? Mesmo que tenha dificuldade, mesmo que a gente encontre dificuldade até na igreja, mas se nós temos fé, se a gente acredita em Deus, a gente deixa Deus falar no nosso coração, né? É isso que é importante para nós. Então, a gente chega bem jovem aqui na vida religiosa, mas os anos vão passando e hoje eu já estou com 39 anos aqui no Instituto das Irmãs Milicianas. A irmã Ana Maria ali tem 38 anos já que está aqui. A irmã Nia tem 40 anos, olha ali, irmã Nia. A irmã Maria do Carmo aqui, que é uma coluna forte do nosso instituto, já tem 67 anos de vida religiosa, e a irmã Lúcia com 62. Então, é uma história que vem a gente vem, né, olhando para aquelas que estão na frente, e outras vêm olhando para a gente chegando aqui. Então, tem gente mais na frente, tem gente caminhando e tem gente chegando. Graças a Deus é o movimento do chamado, é o movimento das vocações.